A XP sabe que no day trade cada clique conta e que a rapidez pode ser algo determinante, e quando esse é o tema, somos referência em performance. Nosso servidor está a poucos metros do servidor da B3. É confiança e tecnologia de ponta, mesmo nos momentos de maior volatilidade. Somos a expertise certa que o seu talento merece. Se você é um trader que sabe a importância de cada milissegundo e que cada clique é essencial, chegou a hora de descobrir uma novidade. Pois quem clica sabe. Conheça o Flash Click, ainda mais rapidez para a sua performance. Clique, entre na nossa lista e seja um dos primeiros a operar com essa novidade. Fala pessoal, estamos aqui no Arena Trader, direto da Expert XP 2024, o maior evento de investimentos do mundo, da América Latina, tenho certeza, do mundo, talvez do mundo, né? E hoje o nosso papo vai ser sobre automação. A gente reuniu uma equipe bem legal para falar sobre automação. Enfim, de maneira geral, automação é um termo muito amplo, né? E a gente queria aproveitar essa conversa com os nossos convidados hoje para a gente desmistificar um pouquinho automação, explicar como funciona, o que faz, o que não faz, o que é verdade, o que é mentira. Então, acho que vale a pena a gente, enfim, conversar e explicar um pouquinho, desmistificar esse assunto aí com vocês. Meu nome é Rodrigo Malacarne, para quem não me conhece, eu sou sócio fundador da OnTick Invest, uma plataforma voltada para automação. Enfim, a gente está aí trazendo muita coisa nova nesse ano de 2024, muitos parceiros novos, e enfim, a gente precisa explicar aí como que funciona, e esse é o intuito do papo de hoje. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho quem está aqui com a gente. E aí, pessoal, tudo bem? Todo mundo me conhece como COD, sou trader, influencer XP e vinculo o meu horário de trader com a minha vida de empresário. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Anderson Ponte, também sou mais ou menos na linha do COD, aí sou empresário e vivo um pouco também do trade aí, também estou um pouco na parte de automação aí dos robôs. Eu sou Luiz Guilherme Porto, todo mundo me chama de LG há muito tempo. Comecei na Bolsa no ano 2000, da pior maneira possível. Acho que muitas pessoas entram, né, com muita vontade e ainda pouca bagagem. Tenho a vida toda focada em investimentos e trade, não faço outra coisa. Meus negócios são todos relacionados ao universo financeiro. E para mim é um prazer estar com todos aqui. O Rodrigo, tive a grata alegria de ter conversado com ele há uns 2 meses atrás. Acho a OnTick uma empresa incrível que realmente agrega muito ao mercado financeiro. Bacana. Bem, pessoal, eu sou fã de polêmica, né? Então, assim, eu gosto de começar perguntando logo assim, entrando de sola, né? Quem aqui já perdeu dinheiro operando na mão? Todo mundo. E quem já perdeu dinheiro operando com robô? Todo mundo. Então, assim, primeiro, né, para desmistificar, robô é caixa eletrônico? Conta pra gente, Código. Nada na vida é caixa eletrônico. A não ser se você estiver armado, né, pai? Não tem como, pô. O pessoal acha que vai vir para o mercado financeiro e do dia para a noite vai mudar de vida. Isso não existe. Isso é uma coisa que tem que ser construída, seja manual ou seja automática, né? Só que o mercado é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o mercado. Então a automação vem para ajudar essas pessoas que não conseguem vencer a si próprio no mercado financeiro. Boa. Bem desafiador, né? Conta pra gente a sua experiência com relação a isso. Às vezes Quando até... você começou, sua expectativa foi cumprida com relação à automação? Sim, no começo sim. Até eu usava robô de outros desenvolvedores, né? E aí depois de um loss, né? A gente sempre vem de uma parte que estamos ganhando, né? Depois de um loss, eu optei por ir para eu mesmo buscar o meu jeito de operar e construir o robô do meu modo, né? Eu vi o robô dele, pô, não é esse aqui que eu quero, né? Então, e outra pessoa operava e tal. Era bem... Hoje você desenvolve suas próprias estratégias? Porque é um assunto que eu quero puxar com todo mundo aqui, tá? Esse processo de desenvolvimento de estratégias é um assunto que, se a gente começar a entrar mais fundo aqui, a gente vai precisar de umas 2 horas para conversar. Mas por alto, eu quero saber de vocês como é que é isso daí. A estratégia, sim. Você programa mesmo, pesquisa, qual é o seu processo? Como é que funciona? Conheço um rapaz que é o programador, no caso, eu dou a ideia, ó, queremos que faça isso. Rodamos o backtest e tal, eu e o Código estamos juntos numa parceria.
E aí vamos automatizando o nosso modo, ele escreve e a gente diz o que tem que fazer, né? Eu era uma pessoa muito cética com a automação. Muito, mas muito absurdamente. Se você sentasse na mesa comigo para falar de automação, eu dizia, ah, velho, para com isso. Se tu tivesse uma coisa que presta, tu ia estar me oferecendo. Só que num evento da XP, eu conheci um cara, né, que vivia exclusivamente de automação. Achei a conversa interessante, mas como bom curioso, liguei para meus coleguinhas da mesa e disse assim, cara, esse cara é de verdade? Vê se cara vive de trader, que eu tô acostumado a ver, fazer até a referência ao meu amigo, né? Eu tô acostumado a ver muito ator trader. Peraí, vou reformular. Tô acostumado a ver muito trader ator. Porque ator trader é só meu amigo Márcio que deixou de ser ator de trader. Ele nos escute. Então, assim, eu sempre fui muito assim, arisco com isso. Então eu conheci o cara, conversa boa, e o cara chegou nessa conversa, ele disse assim, olha, meu robô, o auge dele no ano é 59% de acerto. E eu disse, a mínima desse 59, quanto é ele? 43. Aí ele virou para mim e fez, mas isso é uma mola. Eu trabalho sempre com 56% de acerto. Ele no auge ele vai para 59, ele disse. No auge, ele vai para 59 e o menor que ele chegou até hoje foi 43. Então isso é uma mola. Se é uma pessoa mais arrojada, quando ele tá lá em 43, eu vou alavancar a minha mão, e quando ele tá em 57 para 59, eu tô abaixando a minha mão. E o cara tá falando coisas que eu concordo, porque no trader, eu sou o cara que os primeiros 15 dias eu sou mais alavancado e os próximos 15 dias eu sou um cara mais comedido. Você faz seu plano meio que num intervalo mensal. Isso. De como que você acerta a os primeiros 15 dias é faca no dente e sangue na canela. Confesso que é a primeira vez que eu escuto essa abordagem. Os próximos 15 dias aí não, pai. Vamos defender o território que a gente conquistou. É quase o ó, entendeu? Entendi. Então Bacana, começou a fazer sentido isso. Por coincidência, o cara veio pra Expo, virou meu amigo e eu iniciei uma parceria com ele. E aí são os robôs que eu tenho. O Anderson é outro cara que também operava, que é meu amigo, e a gente passou a criar outras estratégias. Porque o que é que acontece? Você, quando vai começar a automação, você tem um monte de coisa na sua cabeça. E na grande maioria das vezes, o que vai dar certo é você fazer o contrário daquilo que tudo que você imaginava que ia dar certo é a automação. Mas chega uma hora que lhe falta ideia. Mas a partir do momento que você passa a conversar com outras pessoas da automação, o cara fala uma coisa que não tem nada a ver, ou às vezes tem com o robô dele, mas lhe dá um estalo para uma coisa que você não tinha pensado, que você pode modificar de algum seu que você criou. Tem muita possibilidade, né? E o legal é que você consegue muitas vezes pegar exatamente aquilo que você faz quando você está operando na mão, e você consegue pegar aquele comportamento e programar, né? Sim. Dentro da estratégia automatizada. Alguns comportamentos, né, é impossível de você programar. Agora, a grande maioria dessas ações, parcial, break-even, eventualmente até a forma como você calcula, por exemplo, o tamanho do lote, dá para automatizar isso tudo. Trailing. Exato. Trailing stop, por exemplo. Kai, quando eu ensinei para o Anderson o que era otimização, esse cara surtou, velho. Acho que esse cara nem dormia, velho. É um exemplo daquele que eu tenho, né? Eu tenho um robô que, cara, pra mim ele era bom, né? Assim, igual o Código falou, cara, vinha numa sequência ali 10 dias ganhador e tal, diminuía a mão dele porque eu sabia que vinha a merda depois, né? Ou 3 dias perdedor, aumentava a mão pra... Daí eu passei pro COD, daí ele começou a rodar, né? O Dá backtest para lá. programar. Daí ele falou, que tempo você roda isso aí? Daí eu falei, num minuto. Daí ele falou, você viu que o teu robô no 5 é melhor do que no minuto? E tipo assim, eu nunca nem abri minha cabeça para testar isso, né? E ele me passou isso. Então a troca de ideia na automação é bacana Que pra caralho. legal. LG, conta pra gente sua experiência, primeiro como trader, na verdade, que é longa, pelo que eu sei, né? E o primeiro contato com esse mundo da automação que você teve. Cara, foi muito interessante, assim. Primeiro que eu sempre fui um cara viciado em estudar todos os assuntos. Eu sou um cara que minha cabeça não para, eu sou um cara que recentemente terminei mais uma graduação em uma coisa nada a ver com o que a gente faz, em direito, mas eu vivia bolsa o dia inteiro. Era uma coisa que eu achava que seria interessante eu ter no meu cérebro ali para analisar o que eu tinha de vontade de fazer no futuro, porque aí vai envolver inteligência tributária, várias questões. E eu sou apaixonado por bolsa e estudo o dia inteiro. Eu tenho realmente o hábito de estudar. Então, tendo o hábito de estudar, hoje eu estou focado em duas coisas que tem um complemento na parte da automação, que é pensar como
a TI pensa. Então, assim, pensar em algoritmo e pensar em inteligência artificial. Então, eu comecei a pensar assim, bom, se o meu robô pensar como eu penso, ele tem que pensar desse jeito. E muitas vezes você vai evoluindo e pensando assim, não, eu não posso ter um robô. Eu tenho que ter vários robôs, porque no dia que um robô performar excelente, o outro vai performar mais ou menos. Então, na verdade, é uma estratégia muito diferente da minha como trader. Então, isso é como se fosse uma outra gaveta do meu mundo de trade, entendeu? Então, assim, é muito interessante, por quê? É mais previsível, é mais protetivo, respeita o stop loss, uma coisa que às vezes o trader fica ali, ai, não vou porque ainda acho que vai voltar. E é uma estratégia diferente, mas é uma estratégia que ela não tem a punição que o trade na mão tem quando a gente está fora da nossa estratégia, do nosso psicológico, né? O robô não tem emoção. Isso é uma super vantagem. A pergunta, na verdade, foi a seguinte: na época da Covid, eu tinha um vizinho que era da Oracle, então ele era um cara que sacava muito de TI e tal. E ele me falou assim: pô, LG, cara, eu tenho X robôs, mas eu não sou trader. Eu fui na paixão pela TI, criei e eles estão dando muito certo. Você quer ver? Aí eu falei, pô, claro que eu quero isso aí, poxa, 4 anos atrás. Arrumar 2 empregados para não ter que pagar nada para eles, né? E aí eu fiquei encantado na hora que eu olhei, aí eu falei, cara, como é que você arma a entrada? Ah, é através disso, a situação assim, assada. Eu falei, cara, vamos tentar fazer com isso. E a gente foi fazendo muito teste. E de todos os testes, eu olhei uma hora e falei, cara, vai sair um monte de traderzinhos aqui, né? Um monte, um que vai pegar longo, vai procurar longo, vai ser um robô de tendência, o outro que vai ser... Cara, eu falei, nossa, mas isso aqui é o futuro. Aí eu fiquei muito empolgado, cara, e aí comecei a pensar, nossa, eu vou começar a estudar com mais profundidade isso para compreender o que eu tenho que saber para ou escolher o robô que alguém já programou, que é uma opção, tem muitos ótimos programadores que já têm robôs excepcionais, mas que também eu posso fazer essa ideia de criar o meu robô através de um setup que eu já tenho. Eu já vi 10 pessoas operarem diferente e os 10 serem bem-sucedidos. Não é que eu tenho uma estratégia melhor do que a de ninguém, mas eu procuro constância. Então, diferente do COD, por exemplo, eu tenho outra estratégia. A gente lá no escritório, que é um escritório meu, né, onde eu tenho uma estrutura, a gente pensa em todo dia tentar fazer a mesma coisa. Quando a gente chega no meio do mês ou em 3 semanas, a gente fala, excedeu, temos gordura. Aí que a gente parte para faca no dente. Então eu faço o oposto do dente. Você fica agressivo, eu fico agressivo quando você já tem uma gordura para você queimar naquele Quando mês. eu fiz o meu garantido, eu falo, beleza, agora eu posso até perder essa parte aqui, porque ela já é o excedente da minha estratégia, e muitas vezes dá certo. No fundo, isso é gestão de risco e gestão de capital que vocês estão fazendo. Exatamente. E eu respeito todas. Eu acho que a estratégia dele também é legal. Tem gente que é um pouco mais agressivo, às vezes tem melhores resultados, outras pessoas precisam manter, que é o meu caso hoje. O que eu quero um bom track record. Então, assim, hoje eu evito tentar ganhar o que eu ganhava antes, para olhar o meu final do mês e falar, nossa, igual eu tenho alguns lá, 18 dias positivos e 3 negativos. Isso para mim é onde eu estou buscando. Eu participei aqui do campeonato aqui de trade e o meu operacional estratégico, ele não é bom para o campeonato. Mas eu saí de lá com nenhuma operação em negativo. Eu fiz 12 operações e nenhuma em negativo. Então, assim, eu aprendi a não perder dinheiro no trade. Quando eu perco pouco, mas eu tenho muitas, já mostrei muito para amigos aqui do ambiente XP Clear e tal, 30 operações no dia com nenhum loss. Hoje você continua operando de forma manual e automatizada? Automatização é o futuro, né? Você assim, pretende ficar 100% automatizado? Eu acho, sabe o quê, cara? Que uma hora a gente vai estar brigando com um inimigo que é impossível de ser batido. Na verdade, hoje a gente já briga com os HFT. Exatamente. O mercado dos Estados Unidos já tá voando há muito tempo. A gente, a Untic faz um belíssimo trabalho, tem uma latência que realmente colabora. E eu estou estudando tudo isso. E a gente fica lá estudando e pensando, cara, eu estava conversando com o Rodrigo aqui nos bastidores aqui, que eu morei nos Estados Unidos em 98 e eu ficava sempre olhando o delay que chegava no Brasil, às vezes era 10 anos, hoje é 6 meses, então assim, isso ajuda muito a gente, porque se a gente está hoje preocupado, talvez não dá para fazer scalp ainda, né, um robô de scalp, daqui a pouco vai, porque a gente já sabe que tem alguns lugares que já tem um nível que permite fazer um scalp, né? Então eu acho que o futuro é esse. Quem não conhecer esse assunto vai ficar ultrapassado, vai ser uma briga que não tem como você sair vencedor. Então eu acho que todo mundo, eu sugiro aos traders que estão um pouco mais avançados, que já estão realmente pensando assim,
eu quero evoluir nisso de uma maneira maior, que se aprofundem. Quem não precisa se aprofundar é o trader que está ali feliz com meia dúzia de robozinhos ali, que vai fazer um monitoramento sistemático, que às vezes tem outro business, mas que precisa estar também. Não tem jeito. É um bom negócio entrar no mundo do trade até pelos robôs, porque se você começar a analisar os robôs que você tem, através até de uma conta de simulação, você começa a ver, esse robô funciona desse jeito, esse robô funciona daquele. Isso aí te ajuda muito. Então eu acho muito interessante. Robô, eu sou apaixonado por esse assunto. Sinceramente, eu acho que... Não, falar que é o futuro, eu já falo há muito tempo que é o futuro. Agora é que está começando a se concretizar, né? Eu queria até acrescentar assim, em relação a isso, porque o que é que acontece? O melhor robô que eu tenho hoje, ele nasceu de uma frustração. Eu tinha pura convicção dentro de um operacional que eu não executava porque eu não tenho paciência de ficar o dia todo na tela. Tanto é que eu opero exclusivamente a abertura do mercado. Para quem me segue sabe, né? 9h15, 9h20 é tchau e eu tô lá, plataforma bloqueada. E foi lá... Isso é uma disciplina, tá? Não, isso é uma disciplina, tá? Disciplina seria se eu fizesse sozinho. Se eu fosse disciplinado o suficiente para não precisar bloquear a plataforma, eu dizia que era uma disciplina. Isso é uma maneira que eu consegui de me educar. Para não se sabotar. Exato. Que se eu não consigo vencer os meus desejos, eu tenho que arrumar maneiras com que eu não realize essas coisas. Você já tocou no assunto que era justamente o assunto que eu queria puxar. Porque o que acontece? Quando você é um trader manual, né, discricionário, a gente chama, assim, a gente sabe que é engraçado, que eu uso uma analogia que é já de longa data, essa analogia, né? Que é o seguinte, imagina que você chega lá na Alemanha, na fábrica mais moderna do mundo, da BMW, e você chega lá na fábrica da BMW, tudo automatizado, a fábrica da BMW, ela produz um carro por minuto, os carros de altíssima qualidade, os melhores carros do mundo, você tá lá, na fábrica da BMW, ali se produz tudo do melhor, com a maior tecnologia. Agora imagina você, lá dentro da fábrica da BMW, sozinho. O que você consegue fazer sozinho lá dentro da fábrica da BMW? Você não consegue apertar um botão e de repente tudo começa a se movimentar sozinho. Você precisa, na verdade, de mais pessoas para que aquilo dali consiga funcionar. Precisa de uma equipe, de um time. Eu falo que o trader, ele pode ter a melhor plataforma do mundo, né? Ele pode estar na fábrica da BMW, mas ele está sozinho. Então, quando o cara opera de forma manual, às vezes ele dá graças a Deus que, pô, não tem ninguém olhando aqui essa porcaria que eu tô fazendo. Quem nunca teve esse sentimento, né? Pô, eu tô fazendo aqui, cara, pode falar palavrão? Que porcaria que eu fiz aqui agora. Mas, ai, que bom que minha mulher não tá aqui pra ver o tanto de dinheiro que eu perdi. Não tem ninguém aqui do meu lado pra ver essa cagada que eu fiz aqui. Então, cara, o trader manual, ele comete todos os erros que todo mundo aqui já cometeu. Que é o overtrade, dia de fúria, encher a mão quando tá perdendo. Cara, quem nunca cometeu esse erro? É o cara que tá sozinho na fábrica da BMW. Lá ele não vai conseguir produzir nada naquilo dali. Fala, Caio, através da terapia e o autoconhecimento que a gente adquire, eu passei a perceber que eu faço trades muito melhor quando a porta do escritório tá aberta. Porque aquele monstrinho que todo mundo tem, ele não sai. É isso aí. E quando você tá sozinho, porque a gente sabe você comete todos os erros. Cara, o ser humano é falho. A automação, assim, pode acontecer de falhar a automação? Pode, mas, cara, todos os erros, todos os traders cometem repetidas vezes. O dia de fúria, o preço médio, todo mundo, cara, impressionante, entendeu? E eu vou falar mais. Eu aprendi com o Luqueta, né, aqui da XP, ele trabalhou em Nova York e tal, e ele me falou uma vez o seguinte, cara, você pega um fundo de investimentos, um fundo gigantesco, pega um fundo que tem 1 bilhão, 2 bilhões de dólares para investir. Você sabe o que um fundo de investimento procura? Ele procura uma estratégia, porque nenhum fundo de investimento não tem nenhum cara que fica lá operando na mão, não, tá? Eles querem estratégias automatizadas para colocar aquilo ali rodando no automático. Ele falou o seguinte, toda estratégia, né, que os fundos buscam é aquela estratégia que tem, cara, 57% de taxa de acerto na média. Se você tiver uma estratégia que ela consegue acertar 57% das vezes e que você consegue alocar volume naquela estratégia, tem um monte de fundo de investimento querendo alocar recursos naquela estratégia. E eu falo mais, toda estratégia que tem mais do que 50% de taxa de acerto com fator de lucro maior do que 1, é impossível matematicamente perder dinheiro com aquela estratégia. Impossível.
Se ela acerta mais do que 50% e tem uma relação risco-retorno de 1.2, 1.3, 1.4 para 1, você não vai perder dinheiro com aquela estratégia. Agora operando na mão. Eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês três. E seria o seguinte: como é que o trader que só opera manual se comporta quando ele começa a usar robô? Cara, difícil, né? Eu, particularmente, agora eu te falei, cara, eu tinha no celular tudo aqui, ficava olhando os robôs direto. Cara, paguei tudo. Porque assim, a gente fala, nós temos emoção. Daí eu olhava, eu tava pra uma ponta, os robôs tava pra outra, eu É falava, a maior tentação ou eu que existe. tô pro lado errado ou meus robôs, vou estopar os robôs. Porque é igual a gente fala, nós acredito. temos emoção, né, cara? Brincadeira, acredito sim. Daí tranquei tudo, os robôs, eu Se a gente tô me olhar, aprendendo a se controlar nessa A gente parte chama aí. esse cara, sabe de quê? De trader de robô. É. Ele não abre a operação sozinho, mas quando o robô abre a operação, ele fica acompanhando e fala: Ah, mas eu isso não faria também essa faz operação, parte. não deixa eu estopar aqui o robô, porque eu acho que vai dar loss. Faz parte da mesma Quem nunca disciplina, fez? né? Se a gente parar para pensar, é a mesma disciplina que a gente tem que ter na mão ou no robô. Então, assim, nós estamos tratando com a mente. A mente é uma coisa que é de uma potência, a mente humana, que é impressionante. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, poxa, eu quero ser trader. A primeira coisa que a gente tem que pensar assim, você gosta de matemática? É. Que a gente vai falar de probabilidade, a gente vai falar de um monte de questões que estão dentro da matemática. Ah, eu odeio matemática. Cara, vai ser difícil de você conseguir ser um trader bem sucedido. Você não vai conseguir entender o que é um Fibonacci, você não vai conseguir entender como é que funcionam as ondas de Elliott. Palavras suaves, né? Eu já entraria de sola. Você não vai conseguir ganhar dinheiro, pode desistir, meu amigo. Mas é lógico. Então, assim, quando a gente ultrapassa isso e entende que nós estamos falando de uma coisa muito científica, né? A robótica, e no caso, nós estamos falando de ciência pura, ciência matemática, ciência de estatística, ciência de probabilidade. Nós temos que entender que não dá simplesmente. Ou você fala, eu vou comprar um robô que tem vários excepcionais e estou feliz da vida e vou fazer outras coisas. É uma boa possibilidade, existem ótimos robôs fabulosos no mercado. Se você já é um trader experimentado, que já conhece essas minúcias, já tem uma mente forte, já tem uma estratégia legal, já tem não sei o quê, e usa a robótica, você pode realmente fazer isso que é melhorar um setup, fazer o seu robô, porque eu acho, por exemplo, que apesar de eu ter a maior alegria do mundo em operar na mão, eu não tenho nenhuma... Cara, eu sei que isso está com descontado, então assim, não adianta eu chorar com uma coisa que vai acabar. Então, assim, vai acabar, vai ser uma hora que vai ficar tão impossível que o cara que persistir, ele vai ser um jogador. Ele não vai ser mais um trader realmente. Ele vai jogar sabendo que vai perder. É a mesma coisa que você entra no time da pelada do condomínio contra o time do Real Madrid. Então, assim, não vai ter jeito de você fazer aquela competição. Você pode se divertir ali, aí brinca ali com um pouquinho de contrato, sabe que vai perder e brinca, só para dar a emoçãozinha que todo mundo gosta. Mas, cara, a realidade é, o robô não erra. O robô, o fluxo é que pode ir diferente. Porque é isso que faz, a imprevisibilidade é que gera dinheiro na bolsa e a imprevisibilidade é que faz as coisas acontecerem. Porque ninguém sabe que hora que o gestor ou que o robô do fundo vai entrar. E a boletada dele às vezes é totalmente diferente estrategicamente, não segue realmente um trade system comum de CPF. Ele vai entrar e você pode, igual a gente perde quando a gente perde dinheiro lá, a gente olha e fala assim, nossa, eu perdi 100% certo. Que é a mesma hora que o robô perde. Ou seja, a gente olha e fala, nossa, mas eu estava totalmente a favor da tendência, todos os meus setups aqui estavam indicando. Veio aquela Cara, virada veio de uma mercado. virada e tchau, não adianta insistir. Mas está dentro da estatística, né? Eu vou até criar uma polêmica aqui. Claro que eu acredito que o futuro é o robô, mas eu não acredito que o operador vai ficar obsoleto. Não, eu acho que vai Porque mudar o mercado é cíclico, você tem que estar se reciclando sempre para o mercado. Agora, sempre vai ser aquela história. Você vai bater 10 vezes no mercado. Agora, saiba as horas que você está batendo, porque uma hora ele vai bater em você e vai doer. Isso. Então, quanto mais vezes você clica durante o dia, mais propício você está a apanhar. O que eu acho é que, na verdade, vai ter uma evolução da forma operacional. Do mesmo jeito que um dia saiu do Viva Voz, que era uma coisa lenta, né? A gente lá foi em Nova York, lá na NYSE, e a gente viu os tubos que tem, a gente é curioso, né? Aquilo ali era uma emissão pressurizada da nota de corretagem, demorava, atravessava um lado ao outro da Era a bolsa. tecnologia na época. Era a tecnologia da época, aquilo já era a meca da modernidade. Então, assim, do mesmo jeito que acabou o Viva Voz, e viramos traders de internet, né? Eu acho que esse trader, modelo de hoje, ele vai evoluir para um novo trader, não é que ele vai acabar, mas é um trader que ele é mais
conectado com o mundo digital, com o mundo da TI, com o mundo da robótica. Eu acho que é mais por aí. Então, assim, esse é uma skill que eu estou procurando hoje, é a skill de conhecer como eu posso fazer isso com inteligência artificial sem necessariamente ser um programador. Mas os programadores vão se dar muito bem, na minha opinião, porque o cara que sabe programar, ele vai ter sempre um trader talvez mais experiente, que vai ser um dupla dele, entendeu? Ele vai falar, me ajuda a melhorar meu robô. E você vai falar, melhore a minha estatística, ou deixe a minha estratégia mais estabilizada. Então eu acho que, óbvio, isso não vai acabar nunca. Isso aqui o mundo está sustentado em cima do pilar financeiro, o resto está em volta. Tanto é que todas as grandes ações de qualquer segmento do planeta estão no mercado financeiro. Né? Pode ser telefonia, pode ser qualquer coisa, né? Da Apple a Microsoft, das tecnologias, até as petroleiras, todas estão na bolsa. Então nós estamos, isso não vai acabar nunca. Não tão cedo. E assim, nosso tempo está um pouquinho curto, estamos quase acabando. Eu queria aproveitar esse tempinho final para a gente falar rapidamente como que vocês prezam, conduzem o processo de desenvolvimento de estratégia de vocês. Olha, nem tudo que a gente coloca no papel, quando a gente vai buscar números, sai igual. Então, o importante é você ter discernimento e abusar da otimização. Eu acho que assim é onde nós tiramos os maiores e melhores robôs. Tudo pode ser ajustado. Basta você ter um pouquinho de conhecimento, ter paciência e tá suave para aceitar conselhos. Então você gera a tua estratégia, aí depois que você gera a tua estratégia, você vai lá e otimiza os parâmetros da estratégia. Tipo assim, eu vou ligar e vou dizer, Malakai, eu quero que você coloque função X, os horários que eu vou escolher qual é o que eu quero, baseado referência a isso, né? quantidade de contrato, tal. Você sabe o que eu pedi, mas você não sabe como é que vai funcionar. Eu sei. Aí lá vou testar, eita, do jeito que eu pensei não dá, mas peraí, se eu fizer isso, se eu mudar aquilo, não sei o quê. Esse é o novo trader, o cara que vai comandar os robôs da estratégia da hora que ele tem mentalmente a experiência. Ele pega a experiência dele e coloca dentro do código. Esse robô não serve para a parte da tarde, esse não serve para meu melhor robô só funciona até meio-dia. Perfeito. Anderson, como que você faz? Mesmo jeito, né? Tipo assim, as ideias vêm do tempo de tela, né? A gente fica olhando a tela nós mesmos ali e fala, pô, mas toda vez que acontece isso, e aí jogamos para parte de, ele, vamos dizer, vai trabalhar sozinho acontecendo isso no mercado, né? Que é o que a gente sempre conversa. Ele falou, tipo, das várias estratégias, né? Que a gente tem, esse funciona até... Eu tenho 6 robôs, né? Que eu passei pro código. Tipo assim, a entrada é a mesma, mas alvos, tudo diferente, o jeito deles trabalhar, né? Às vezes, igual a gente falou, às vezes a gente não pode estar ali numa tendência e de repente o mercado toma na tua cara, né? Uma coisa que nós não falamos aqui que eu acho muito interessante, que eu converso com muitos amigos do mercado financeiro, é o seguinte: todo mundo às vezes fala assim, pô, 95% dos traders quebram, como é que você consegue viver de day trade, etc e tal? Bom, é porque eu tô com 50 anos. Uma das coisas que eu tenho mais orgulho é ver um agradecimento da Universidade de Brasília me agradecendo por uma palestra que eu dei há 20 anos atrás, eu tinha 30 anos. Então eu sempre gostei do ambiente acadêmico, sempre gostei de estudar e fui empreendedor a vida inteira em vários segmentos. Então quando eu entrei no mercado financeiro, que eu falei assim, eu vou virar um empreendedor do mundo financeiro. Eu não quero parar só nisso aqui. Então eu comecei a pensar diferente. Muitas pessoas entram no trade por desespero. Perdeu o emprego, faz não sei o quê. Às vezes o cara monta um food truck e ele vai gastar 200, 300 mil. Ele não tem nenhuma certeza que ele vai ganhar dinheiro. Se ele perder aquele food truck, às vezes ele não consegue nem revender ele. Ele vai ter que desmontar aquilo tudo, a maioria das coisas. Então assim, a gente tem que entrar nesse mundo entendendo que nós somos empreendedores. Então se você entrar no mundo do robô e você pensar, meu robô perdeu dinheiro hoje, cara, você não está entendendo como que funciona o mundo do empreendedorismo financeiro. Você tem que separar uma alocação financeira para falar, isso aqui é o meu investimento. Se perder esse investimento, é igual eu ter montado a loja de pipoca que deu errado no shopping ou qualquer outro ambiente de empreendedorismo. Então, assim, a gente lá Mas fica... muitos não têm essa visão, Tem né? que ter, você tem que saber o que você pode perder, você tem que calcular até o final. Deu certo? Maravilha, próximo passo. Deu errado? Cara, vamos ver onde nós erramos e vamos consertar a rota. Então, assim, se a gente pensar com esse tipo de estratégia, ou seja, eu não posso ficar rico do nada, igual a gente estava falando, né? Não existe a fábrica de fazer dinheiro. Então, eu tenho que entender que às vezes eu vou gastar 6 meses num robô que vai me dar prejuízo.
paciência, se você não estiver preparado para isso, você está entrando na forma errada. Então, separe o tanto que você acha que pode perder em casa, em cada um, faça seus testes, e em algum momento você vai falar e ter o seu robô xodó, que todo mundo deve ter o seu, né? Esse aqui é o meu robô xodó, né? Então, eu acho que é muito isso. Só não pode alocar todo o capital no robô xodó, né? Não Porque pode, também não, pode não. perder. O robô xodó, ele é só um camisa 10. Imagina um time com 10 Neymar. Né? Ia ser um time que tem chance de fazer muito gol, mas ia ser um time que ia tomar muito gol. Então, é pensar numa seleção, né? Você tem que ter uma defesa ali, 2 zagueiros fortes, você tem que ter 2 bons atacantes, você tem que ter os laterais que vão correr. Eu acho que é isso. O robô, você tem que ter uma carteira de robôs. Fazendo uma ressalva ao que o amigo Luiz disse, não vai com essa mentalidade exclusiva de tipo assim, é o dinheiro que eu posso perder. Pesquisa mais do robô, liga pro cara e pergunta qual é o drawdown máximo desse robô. O drawdown máximo dele nos últimos 4 anos foi de 10 mil. Pô, eu tenho 10 mil para perder? Tenho. Então, quantos contratos eu posso operar para eu atingir o drawdown máximo desse robô e eu continuar vivo? Essa é a primeira coisa que a gente tem que olhar. Eu quero o teste de volta desse robô. Eu quero o teste de volta. Porque aí você vai começar a entender como ele funciona. Não é que você vai entender, ele entra por causa disso, ele sai por causa disso. Pô, você tem que saber quantas entradas esse robô consegue dar consecutivamente positiva, quantas ele dá negativa, quantas ele fecha pelo tempo. O que é uma drawdown. estatística normal dele. Nós temos no escritório, nós desenvolvemos um sistema de resultados. Tanto para o trade manual, quanto para o trade... Para acompanhar. 100%. A gente importa a nota de corretagem, a gente importa Tem o gente, relatório tem de gente que performance. não gosta de olhar a performance passada. Tá? Justamente que quando analisa o histórico... Na verdade, o que a gente faz? Mantém sempre a conta com a mesma quantidade de dinheiro. Então, se a gente ganha 1.000 num dia, esse dinheiro sai dessa conta e entra numa conta de caixa, que substitui o dia que a gente tem loss. Bacana. Então, a gente fica como se fosse um fluxo de caixa de empresa mesmo. A gente olha lá e tem X mil reais. Pô, o robô deu 1.000 negativo hoje, nós vamos pegar daquele caixa. Então, nós estamos sempre tendo a noção de que a gente está fazendo dinheiro em cima do mesmo capital. Diariamente a gente faz isso. A gente É uma gestão profissional, na verdade. a gente lá, cara, a gente é chato. Cara, começa 8 horas da manhã, acaba 10 da Como o noite. tempo vai encerrar, eu queria deixar uma pergunta que é curiosidade. Eu escuto muito dos seguidores. E seria o seguinte, Malakai. Quantos robôs hoje tem dentro da OnTick? De estratégias disponíveis, Disponíveis. ou robôs em execução de todos os clientes? Quantos robôs existem disponíveis na OnTick A hoje? gente está com 380 estratégias distintas na plataforma. Quantos desse o Malakai tem na carteira dele? Boa pergunta. Eu não posso operar personalista, né? Certo? Se eu pudesse colocar na minha carteira, A tia, a avó, né? eu colocaria um... Nós podemos, né, pessoal? Nós Vamos lá. podemos. Beleza, ótima pergunta. Ó, existem 2 tipos básicos de estratégias automatizadas, tá? Eu sei que a gente já extrapolou o tempo, mas agora sim, para encerrar. Ou a estratégia ela tem uma relação risco-retorno positiva, ou ela tem uma relação risco-retorno negativa. Que é a que eu mais gosto. Pois é, eu só gosto da relação risco-retorno positiva. Então eu não me importo de ter na minha carteira robôs que acertam pouco, mas aqueles robôs que quando acertam ganham muito, é esse robô que eu gosto de usar. Se eu fosse, né, pudesse usar, eu optaria por ele. Certo, muito bem. Obrigado. Pô, gente, queria agradecer a presença de todos aqui. Obrigado. É isso. Valeu, gente. Obrigado. Você tomando decisões estratégicas importantes em poucos segundos e com convicção. Cada movimento que você faz precisa ser calculado. Você sabe que a vitória virá apenas com paciência e disciplina. Mas não é tão simples assim. Para dominar a paciência, você leva meses. São necessários dias de preparo prévio até o grande momento da partida final. E mesmo assim, tudo pode se perder em segundos. Assim é o trade. Operar no mercado de renda variável é coisa séria. É preciso técnica. Mas estamos aqui para te lembrar que o caminho fica mais fácil quando você vai junto com os mestres para te guiar e boas companhias para te animarem nos piores momentos. Durante os 3 dias do Campeonato Trader no stand do Arena Trader XP na Expert 2024, você, trader, mostrou que o apoio e o espírito de equipe leva à vitória. Durante esses 3 dias, nossa equipe montou uma casa para todos os apaixonados por renda variável. E você pode voltar aqui sempre que quiser. O trade é um caminho de aprendizado contínuo, onde cada pequeno passo conta.